Muito boa noite, eu sou Adriano Vianini, editor-chefe do portal Mais Vertentes. Bem-vindos a mais uma série de entrevistas da semana, que faz parte aí de uma ampla cobertura jornalística que o portal Mais Vertentes tem feito aí com os pré-candidatos da região de São João del Rei, Coronel Xavier Chaves, Resende Costa e todas as regiões aqui do Campo das Vertentes, ou pelo menos quase todas. As entrevistas acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, às 19 horas pontualmente, e são transmitidas por lives via Facebook, e após essa transmissão ela fica disponível no nosso canal do YouTube e também no nosso portal. Serão mais ou menos uma média de 1 hora e 15 minutos de entrevista, sendo perguntas e respostas elaboradas por nossa equipe, e também os internautas podem enviar aí as suas perguntas. A primeira série com os pré-candidatos será mais para conhecer o entrevistado, falar sobre as suas aptidões profissionais e pessoais, além, claro, de esclarecer qual é a cidade que queremos para São João del Rei. Por isso, dividimos as entrevistas em 3 lives. A primeira com o pré-candidato, a segunda já com o candidato e suas propostas de governo, e a terceira e última, um debate com todos os candidatos, perdão. O portal Mais Vertentes é um portal jornalístico online cuja missão é orientar aí os cidadãos de São João del Rei e região das vertentes com jornalismo sério, independente, investigativo e que visa promover bens noticiosos de utilidade pública. Por isso, por sermos independentes, ou seja, sem nenhum vínculo partidário ou com o poder público, temos autonomia e, claro, um espírito bem crítico em relação ao que acontece na cidade e região, que vai muito além de só informar. Consiste em investigar, comparar, criticar, alertar, prevenir e explicar. E é por acreditar numa democracia forte feita pela pluralidade que abrimos esse espaço para a exposição de ideias dos pré-candidatos aos principais cargos executivos da microrregião das Vertentes. Queremos agradecer a todos que já participaram conosco, que estão participando e ainda vão participar, e também agradecer ao nosso parceiro, a Amas del Rei. E agradecer hoje especificamente a nossa convidada da noite, a Janeine Carvalho Ferreira, que é filha de trabalhadores rurais, nascida em Viçosa, aqui na Zona da Mata, viveu sua infância e juventude em Paula Cândido, em Minas Gerais, formada em pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa, onde durante a graduação foi muito atuante no movimento estudantil. Há anos é lutadora em defesa da educação pública e da classe trabalhadora. É professora da Rede Municipal de São João del Rei desde 2008 e começou a atuar na Rede Estadual de Ensino em 2006. Em 2014, Janaíne participou ativamente na greve da Rede Municipal, passou a ser reconhecida em toda a cidade e região como uma liderança na educação. Sua trajetória na educação e militância em defesa dos trabalhadores a fez também se aproximar do movimento de mulheres em luta, o MML, onde passa a atuar na luta em defesa das mulheres. Entre 2015 e 2017, Janaíne foi diretora do Centro Solidário de Educação Infantil, a creche municipal, e foi eleita em 2017, que participou aí ativamente das lutas contra a reforma da Previdência. Neste ano também, 2017, foi eleita como representante da Rede Municipal de Ensino para atuar junto ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Em 2018, foi candidata a deputada estadual pelo PSTU e em 2019 é eleita junto à chapa Mudança de Verdade para a direção da subsede do Sindiúti em São João del Rei região. Na direção do Sindiúti, aí assume a coordenação do sindicato. Janaíne, muito boa noite, obrigado pela sua participação e seja bem-vinda ao nosso encontro, ao nosso debate virtual. Boa noite, Adriana. Nós é que agradecemos pelo espaço, e parabenizamos a equipe do Mais Vertentes pela iniciativa, Esses espaços nessa eleição vai ser muito importante por causa do período que a gente vive aí de pandemia, de isolamento social. Então, ele vai ser fundamental para que os eleitores conheçam os candidatos e para a gente possa apresentar as nossas propostas, Uma boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito bem, Janaíne, muito obrigado. E vamos lá, Janaíne, por que ser
ou ser uma candidata à prefeitura de São João del Rei, né? Se você vier a ser candidata para um cargo executivo de São João del Rei, quais seriam aí as suas principais lutas e principais causas que você traz aí junto ao PSTU e ao seu vice, o Cláudio Guimarães? Ô, Adriano, a escolha das candidaturas do PSTU, não só aqui em São João del Rei, mas a nível nacional, se dá em razão da atuação, né, dos nossos pré-candidatos, né, nas lutas em defesa dos trabalhadores, em defesa de seus direitos, né. Então, assim, a indicação, né, a candidatura à Prefeitura de São João del Rei é parte do partido, né. E, assim, eu fico muito honrada com essa tarefa, né. A gente sabe que o momento de eleição não é o momento que o principal momento que a gente se dedica à luta dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, mas é um espaço importante para a gente poder estar discutindo, né, essas questões, né, também está discutindo as questões da nossa cidade, né, e apresentando uma alternativa para a classe trabalhadora, né, porque a gente vive num sistema, né, onde a produção de riquezas é toda feita pela classe trabalhadora e muito pouco dessa riqueza é apropriada por ela, né? São um número muito pequeno de pessoas que acumulam riqueza explorando a classe trabalhadora, né? Então, a gente aproveita esse momento da eleição para fazer essa discussão, né? Não só de que cidade nós queremos, mas também que país que nós queremos viver, né? Já que nós vivemos num país muito rico, a 8ª economia do mundo, e apesar disso, o nosso povo vive com muitas dificuldades, né? Então, eu sempre costumo dizer, nós somos um país rico, mas o nosso povo é pobre, né? Então, principalmente, a gente quer aproveitar esse momento da eleição, né, para debater essas questões, né? Porque o problema no nosso país não é produção de riqueza, e sim uma concentração de renda, uma má distribuição muito grande que existe, né? Perfeito. Janaíne, me fala uma coisa, o PSTU, né, já é um partido socialista, né, que já vem aí de longa data, se não me engano, de 93, se não me engano, aqui no Brasil. Você tem informação quando que foi filiar, quando criou-se o partido aqui em São João del Rei, desde quando vocês estão nessa luta? Olha só, eu comecei a militar no PSTU no final de 2014, né? Nós temos companheiros aqui já com quase 20 anos, né, que atuam no PSTU e na militância aqui na cidade. Eu não sei te dizer ao certo, né, em que ano que ele foi fundado, mas nós temos companheiros aí como Jordano Metalúrgico, né, que já tem aí quase 2 décadas de militância, né. Nós temos aí o fundador, né, do partido aqui, o Daniel Awin, e a Trindade, a esposa dele, né, que há muito tempo eles e a família dedicam à construção do partido aqui em São João del Rei, né. Então, são companheiros aí que há muitos anos estão na luta e que fundaram o partido aqui na cidade. Certo, bacana. Janaíne, me fala uma coisa, você que veio, né, aí da luta, né, principalmente da classe trabalhadora, me responde uma coisa, por que hoje a classe trabalhadora virou minoria no Brasil? Olha só, eu não entendo que ela virou minoria, né? Eu entendo que nós somos maioria, né? Se a gente tem aí 20 famílias que controlam 50% de toda a riqueza nesse país, né? E os outros 50% ficam aí para distribuir em mais de 200 milhões de habitantes. Então, a classe trabalhadora, ela não é a minoria, né? Nós podemos dizer que ela tem menos espaço, né? Político dentro de câmaras municipais, assembleias legislativas, no Congresso. Nós temos menos representantes, mas nós somos a maioria desse país, né? E somos nós, classe trabalhadora, que produzimos todas as riquezas, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre esse processo eleitoral, porque como que ele acontece, né? A cada 2 anos nós vamos às urnas, seja numa eleição municipal ou numa eleição geral. A gente vive aí numa democracia que eu costumo chamar de falsa democracia, né? Que é uma democracia representativa, que a gente escolhe aqueles que vão decidir pela gente, né? E no decorrer desse processo político todo, a classe trabalhadora, ela participa muito pouco das decisões, né? E, geralmente, aqueles que são eleitos não são aqueles que representam o interesse da nossa classe, né?
Os que são eleitos estão a serviço dos grandes empresários, dos banqueiros, e são por eles financiados, né? Então, a gente diz que a eleição é um jogo de cartas marcadas, onde quem são eleitos são aqueles que têm recurso financeiro para a campanha, que são financiados aí pelas grandes fortunas, que têm espaço nos meios de comunicação, né? E para nós, representantes da classe trabalhadora, esse espaço é muito desigual, né? E nós não temos acesso à mesma quantidade de recursos. E nós também acreditamos que não é necessário, né, os milhões que são gastos com a eleição nesse país, né? Que a gente assiste aí a tirar recursos da educação, da saúde, para se investir no fundo partidário, né? E o PSTU, na contramão de todos os partidos, a gente entra na justiça para devolver esse dinheiro. Então, nas nossas campanhas, nós não usamos fundo de campanha, né, fundo eleitoral, e nós não recebemos dinheiro de grandes empresas, de banqueiros, né? Porque a nossa luta é em defesa da classe trabalhadora. E existe um velho ditado, né, que quem paga a banda escolhe a música, né? Então, nós temos que estar comprometidos com a luta do povo. E na medida que a gente receber dinheiro, né, dos patrões, dos grandes empresários, né, nós vamos deixar de estar a serviço da classe trabalhadora, né? Então, esse é um princípio muito importante para o PSTU, para as nossas candidaturas, embora a gente saiba que a gente entra num processo muito desigual, que é a disputa eleitoral, mas a gente vem com muita determinação, com muita coragem e disposição para participar desse momento, né? Exatamente porque espaços como a gente está tendo aqui hoje, onde a gente pode discutir, onde a gente pode mostrar, né, essa realidade para a classe trabalhadora, né? É uma realidade onde a gente produz as riquezas, onde muito pouco está a serviço da classe trabalhadora e muito pouco também a gente participa, né, das decisões políticas do nosso país. Por isso que o PSTU apresenta como proposta, né, para governar os conselhos populares, né? Certo. Onde a gente, através dos conselhos populares, a gente vai decidir onde o orçamento, né, da prefeitura, ou a nível estadual, ou a nível federal, deve ser aplicado, né? Então, assim, a proposta é que seja um processo mais democrático, né, que desde os bairros, os locais de trabalho, as pessoas discutam as necessidades do município, onde elas tenham conhecimento de fato, né, da situação financeira do município, quais os recursos que o município possui, e decidam onde que esses recursos devem ser aplicados. O que a gente não vê, né, pouco a gente tem informação sobre a situação financeira do nosso município. A população não tem oportunidade de discutir quais são as prioridades, se nós vamos continuar julgando asfalto sobre asfalto, ou se a gente vai investir, né, na saúde, na construção de escolas, principalmente, né, na construção de creche nessa cidade, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Na educação em São João del Rei, é uma deficiência enorme de vagas em creche, né? O que faz com que muitas crianças não tenham acesso e muitas mães, mulheres da classe trabalhadora, não tenham com quem deixar seus filhos para sair para trabalhar, né? Então, a gente entende que as prioridades para a cidade devem ser discutidas com a população, não devem ser medidas tomadas de cima para baixo, né, impostas, já que com a arrecadação de impostos que todos nós contribuímos, né, que o Estado trabalha, né? Então, nada mais justo que as pessoas tenham a oportunidade, os trabalhadores, né, a população, de discutir aonde esses recursos vão ser investidos, como e quais são as prioridades, né? Perfeito. Nesse contexto, você defende, então, um orçamento participativo? O Adriano, é um pouco mais amplo que isso, né? Porque quando a gente fala em orçamento participativo, é só cerca de 10%, né, do orçamento da prefeitura passaria por esse processo, né, de mais democrático, de 10%, né? A nossa proposta é que todo o recurso da prefeitura ele seja aplicado dessa forma, com participação popular através dos conselhos populares. Perfeito. Janaíne, em cima disso, já que você citou creche,
Já vou até colocar uma pergunta aqui de uma internauta, a Paula Ribeiro. Ela queria saber se a candidata tem algum plano de ação para terminar as escolas creches que estão sendo construídas há 2 mandatos diferentes e que até o momento não foi prioridade para auxiliar as famílias que necessitam. E você tem algum projeto para isso? O que você... É muito boa a pergunta da Paula, né? Como a gente já conversou anteriormente aqui, você me apresentou, né? Eu sou professora da rede municipal e desde 2008 eu passei a trabalhar na creche no Centro Solidário, né? Estive um período na direção da escola. Então, a gente tem lá cerca de 130 vagas, né? E a única creche pública municipal, né? Sim. E a gente tem aí nessa faixa etária de creche cerca de 4.000 crianças na cidade, né? Então, assim, o número de vagas que é apresentado pela rede pública hoje em São João del Rei não atinge nem 10% da necessidade da cidade, né? E todos os anos a gente assiste a fila de pais e mães, né? As famílias que buscam uma vaga na creche. Infelizmente, tem que ser feita uma seleção, porque não tem vaga disponível para todos, né? E eu tive a oportunidade de presenciar muitas mães, muitas mulheres que precisavam muito de uma vaga na creche, seja para buscar um trabalho, para permanecer nele. E, assim, a gente que está na direção da creche, muitas vezes a gente não tem condição de atender as pessoas, porque não cabe à direção da creche criar vagas, né? Isso é tarefa, né, do prefeito municipal da administração pública, né? Sim. As creches que nós temos aí, obras iniciadas, nós temos uma aqui na região do Lombo da Grande Matozinhos, né, Pio 12. Nós temos uma ali próxima à PAC, ali no Bonfim, e nós temos uma na região do Araçá, lá do Senhor dos Montes, né? Isso. São obras que foram iniciadas e é que até hoje não foram concluídas, né? E aí a gente teve a gestão do prefeito Elvésio do PT, a gente tem agora a gestão do prefeito Nivaldo do PSL, e a gente percebe que a realidade não muda. São obras que não são concluídas, né? Enquanto isso, a população sofre com essa necessidade de vagas em creche, né? A gente vê aí notícia que está para ser inaugurada uma creche no Rio das Mortes, outra na Colônia, mas, assim, de fato, a gente não acredita que isso vai acontecer rápido, né? No ano de 2019 para 2020, a prefeitura fechou com um superávit de 11 milhões, né? Depois que a prefeitura pagou todas as suas despesas com o pessoal, com a estrutura da administração pública municipal, sobrou esse dinheiro em caixa, né? O que a gente acredita é que seria possível, né, finalizar a obra dessas creches e colocar essas creches para começar a funcionar, né? E isso é uma tarefa urgente que a nossa cidade precisa ver isso concretamente funcionando, né, já que a gente sabe que tanto as mães que estão desempregadas, né, que estão passando por dificuldade, quanto aquelas que estão trabalhando, ou que desejam buscar um trabalho, elas precisam da creche para ter condição de fazer isso. Sim, né? E a gente vê muito pouca política nessa cidade voltada para as mulheres, né? E lembrando que nós somos aí 51% da população brasileira, né? Somos aí mais da metade da classe trabalhadora e muitas vezes as mulheres não conseguem trabalhar exatamente por essa questão da maternidade, por não terem com quem deixar os seus filhos em segurança. Muitas vezes são mulheres assalariadas que não teriam condição de pagar uma creche particular ou mesmo uma pessoa para estar cuidando dos seus filhos, né? Então, esse é um problema muito sério que a gente identifica na nossa cidade, né? Então, a gente precisa urgente colocar as creches para funcionar, a gente precisa urgente atender as crianças. E a prefeitura finalizou o ano de 2019 com esse superávit, né? O que a gente entende que seria possível aplicar aí nas creches da cidade. O que faltou na sua percepção? Vontade política? Vontade política, né? Durante o governo do prefeito Elvésio do PT, eu costumava brincar com ele, que a gente tinha uma boa relação. Eu falava, ô prefeito, o senhor está com a faca, o queijo e a goiabada nas mãos, porque naquele período ele estava na prefeitura, o PT estava no governo de Minas, a presidência da República, né, com a Dilma, e a gente tinha um deputado federal, Reginaldo
o Reginaldo, e a gente tinha um deputado estadual, o Cristiano, né? Então, não foi dificuldade política, porque isso teria condição de ser muito bem encaminhado. E a gente observa cidades aqui na região que receberam creches do Pró-Infância, que estão funcionando. Quando eu tive na direção da creche entre 2015 e 2017, eu fiz um levantamento. Barroso, que é uma cidade aqui do lado, naquela época já oferecia 500 vagas em creche, né? Em uma cidade proporcionalmente muito menor que São João del Rei. Lavras, aqui também próxima de São João, tinha mais de 1.500 vagas na rede pública municipal para crianças na idade de creche, né? E São João del Rei estagnou. A única creche que foi inaugurada em junho de 2006 continuou com essa média de atendimento a 130 crianças, né? O que é muito pouco. Sim. Janaíne, além da creche na questão educacional, que isso de fato é um déficit gigantesco que a cidade tem, o que mais você, né, enquanto pré-candidata, vê que quais seriam as outras prioridades na sua futura e, quem sabe, gestão? Nós temos aqui várias escolinhas de educação infantil, né? O Eupídio Ramalho, o Pingo de Gente, o Bárbara Eudoro, o Menino Jesus, o Polichinelo. Se eu não me engano, são essas, né? A única escola hoje que tem uma sede própria é o Bárbara Eleodora, né? Essas outras todas pagam aluguel, né? Então, todos os anos, um recurso grande da educação é destinado ao pagamento de aluguel, né? Então, é necessário que a prefeitura invista na construção de sedes próprias para essas escolas, né? Com o objetivo de garantir uma estrutura adequada às crianças e garantir que esse recurso que é pago com aluguel seja destinado, né, a oferecer melhorias, né, seja aí na condição de trabalho, né, dos trabalhadores em educação, na valorização, seja na distribuição de uma merenda de mais qualidade ou de materiais para os estudantes, né. Então, a prefeitura aqui em São João del Rei, ela gasta muito com aluguel. Você vê o prédio das secretarias ali, de educação, assistência social, saúde, meio ambiente, funciona aqui num prédio de Matosinhos, que num período, aí eu acredito que entre 2013 e 2014, se pagava 20 mil de aluguel, né? O prédio da merenda, que fica ali na 7 de setembro, né, o espaço, o galpão que a merenda usa, na época aí, entre 2013 e 2014, que eu fui do Conselho de Alimentação Escolar, pagava cerca de 3 mil reais de aluguel. Então, só o que a prefeitura hoje gasta com aluguel para abrigar secretarias, escolas e outras estruturas, leva um volume muito grande de recursos, né? O que poderia ser investido em prestação de serviço, né? Em melhoria de condições de trabalho, em valorização dos trabalhadores da prefeitura municipal. E não é o que a gente vê acontecendo, né? Exatamente. E aí, falando, já que você falou dessa questão educacional, assim, eu fico um pouco inquieto quando a gente fala de valorização dos professores, né? Porque eu vejo, eu tenho familiares que trabalham na área da educação, mas, Janaíne, nós tivemos agora recentemente aí uma denúncia, né, que até da compra de uniformes sem licitação em São João del Rei, e ainda uniformes que serão usados, teoricamente, só em 2021, né? Porque agora, teoricamente, não teremos mais aulas esse ano. E... além disso, você vê também, a gente vê que o próprio presidente da República muito menos valoriza essa área de educação. Você não acha que isso é um efeito cascata? Então, vai da presidência ao municipal. Não, tá certo, pode me interromper. Foi muito bom você falar nessa questão da valorização, né? Nos últimos tempos, a gente tem assistido uma campanha aí, né, de formação de nós trabalhadores em educação, principalmente nós professores, né? E a gente tem assistido aí nos últimos tempos também todo esse desmonte do serviço público, né, sucateando, não investindo o necessário. E, por último, a gente tem visto o ataque aos servidores públicos, né, o que é muito grave no nosso país, né. Então, quem são os servidores públicos? São professores, são o pessoal que trabalha na área da saúde, né, que prestam serviço para a população, e cria-se a falsa ideia de que nós somos trabalhadores privilegiados, quando, na verdade, não é assim que acontece, né. Nós aqui na rede municipal, nossos professores da rede municipal de São João del Rei, até hoje nós não temos um terço da carga horária fora de sala de aula, né, o que é uma lei de 2009.
né? Tá. E o que seria um momento que os professores teriam para se dedicar à atividade de planejamento, para que eles não levassem tanto trabalho para casa, né? Que a gente sabe que o professor ele tem uma sobrecarga de trabalho, né? Então, São João del Rei não cumpre isso até hoje, né? São mais de 10 anos aí da Lei Nacional do Piso. Eu entendo que é falta de vontade política. Né? Tá. A gente estava aí numa negociação desde o ano passado, né, com a administração municipal. Foi uma questão, né, que nós fechamos acordo, né, que a partir desse ano a gente iria começar a implementar a aplicação desse 1/3 da carga horária fora de sala de aula, mas que a Secretaria de Educação, nós vamos dizer a secretária, que nós não podemos responsabilizar os funcionários que lá trabalham, mas é uma questão de gestão de quem está à frente da pasta, né, não tomou as medidas necessárias para que isso fosse implementado, né. O prefeito Nivaldo chegou a anunciar em novembro do ano passado, que dava um reajuste de 31% dos professores. Isso não é verdade, né? Não era um reajuste de 31%. O tempo que os professores não estão fora da sala, que estão em sala de aula, eles passariam a receber por isso, o que é um direito, certo, né? Então, não era um reajuste. Ainda assim, isso não foi efetivado, né? Isso não é uma realidade hoje na rede municipal de São João. E aí, a gente assiste aí também, já que você tocou nessa questão dos servidores públicos, né, a reforma administrativa, que um dos pontos que ataca é a estabilidade dos servidores públicos, né, como se os servidores públicos fossem favorecidos por ter estabilidade no emprego. E é muito importante a gente entender o que está envolvido com a questão da estabilidade no serviço público, né. Hoje, infelizmente, com grande tristeza, a gente está vendo aí a Amazônia, o Pantanal ser devastada por incêndio, né? Aí eu pergunto, se os servidores que estão lá não fossem estáveis, não tivessem essa estabilidade no emprego garantida, eles iriam divulgar os dados reais hoje, se eles fossem comissionados, se fossem servidores indicados? Será que eles teriam independência para realmente divulgar, de fato, a situação, né, que o meio ambiente no nosso país hoje vive? Então, um fator importante da estabilidade no serviço público é a questão da autonomia, né? Sim, a gente observou lá no Rio de Janeiro os cargos comissionados do Crivella, né, os guardiões do Crivella, na porta dos hospitais, impedindo que a imprensa, que presta um trabalho assim, que é fundamental de levar informação para a população, sendo assediado, intimidado, e eles estavam ali pagos com dinheiro da Prefeitura do Rio para fazer esse trabalho. Enquanto isso, os servidores dos concursados estão dentro das unidades de saúde trabalhando, colocando a sua saúde, a sua vida em risco, né? Então, a independência no serviço público ela é muito importante. Porque se eu trabalho numa unidade de saúde e o prefeito, né, ou o secretário de saúde, me pede para omitir uma informação, né, ou tomar uma postura diferente daquela que atenda o interesse da população, se eu sou um servidor concursado, eu não vou ter tanto medo de denunciar essa irregularidade. Agora, quando eu sou indicado, quando eu sou contratado, né, os indicados comissionados estão a serviço do prefeito, né, os contratados têm o vínculo de trabalho muito precário, né, então eles têm medo de trazer à tona essas informações, né, além da questão da independência, né, o que é muito importante também é a continuidade do serviço. Você imagina uma escola onde todos os anos o corpo de professores, de trabalhadores fossem substituídos, se tivesse uma rotatividade. Você imagina hoje, vamos citar o exemplo do DAMAI, que é um grande problema aqui na cidade. Se todos os anos os funcionários fossem demitidos e recontratados, né? As pessoas que estão lá hoje conhecem o funcionamento, sabem dos problemas que tem, conhecem a rede de distribuição de água da cidade. Se todo o período a gente tiver que trocar essas pessoas, a gente vai perder muita informação, muito conhecimento que eles já acumulam sobre o setor onde eles trabalham, né? E a gente não pode dar continuidade ao trabalho. Então, para o Estado, para a Prefeitura, a máquina pública funcionar, a estabilidade do servidor público também é importante, porque ele é que vai, na transição de um prefeito para o outro, de uma gestão para outra, ele é que garante a continuidade do trabalho, porque ele conhece o funcionamento,
né, da administração pública. Então, são dois pontos muito importantes que, quando a gente fala em estabilidade de servidores públicos, é importante a gente deixar claro, né? E outra coisa, servidor público, concursado, não participa de rachadinha, né? Igual a gente tem assistido aí. Os servidores que são indicados, comissionados, muitas vezes repassam parte dos seus salários para o vereador que indicou, para o deputado que indicou. Então, assim, é muito séria essa questão da estabilidade no serviço público, e não é uma coisa só de interesse do trabalhador, é de interesse da sociedade como um todo. Já que você entrou nesse assunto, eu queria até te perguntar, você tem acompanhado como está sendo a proposta de reforma administrativa do município, dos servidores públicos aqui de São João del Rei? Olha, Adriano, a gente fica no impasse, né? Por quê? A gente não tem notícia de reforma administrativa aqui no município, de reforma da Previdência, e isso não é uma questão que deixa a gente tranquilo. A gente tem medo de que, da noite para o dia, possa aparecer uma proposta, né, e que não haja tempo, né, hábil para que isso possa ser discutido, né? Então, isso é uma questão que nos preocupa. A reforma administrativa, né, como vem sendo proposta a nível nacional, estadual, é muito ruim, né, principalmente nessa questão que eu falei da estabilidade no serviço público, mas também nos causa muita apreensão quando se observa que ela não está sendo discutida, que nenhuma proposta foi apresentada aqui a nível municipal. E a gente fica aqui, o que vai aparecer aqui? Né, o que vai sair dessa caixa aí? Alguma surpresa para a gente, né? Então, a gente fica nessa expectativa, né? Com certeza, um dia antes da entrega do documento, eles aparecem lá para uma votação extraordinária. É isso. Janaíne, falando então ainda um pouco nessa parte de educação, até o Rafael Afonso, ele pergunta sobre a questão da evasão escolar, né, e você já falou da valorização dos professores, então, assim, me fala eu queria emendar a pergunta dele sobre evasão escolar, sobre a questão também das escolas fechadas nos distritos, cujo aluno tem que sair, acordar, enfim, de madrugada para vir para a cidade, né? Como é que você enxerga isso hoje? Ô, Adriano, só retomando um pouco, e quando a gente fala em valorização, a gente defende a valorização dos trabalhadores em educação como um todo, né? Porque nas escolas não atuam só professores, né? A gente tem outros funcionários que são essenciais para o funcionamento da escola. Você imagina uma escola sem limpeza, uma escola sem merenda. A gente tem todo um serviço burocrático que é executado na secretaria das escolas. Então, existem outros trabalhadores da educação que são tão importantes quanto os professores, né? A natureza do trabalho é diferente, mas eles também são indispensáveis, né? Sim, e claro. Quando a gente fala em serviço público, a gente observa muito os governos manipulando informação, né? Falam que o salário não consideram o salário dos funcionários, a folha de pagamento, como investimento. E é assim. O que faz o serviço público funcionar? São as pessoas que trabalham nele. Então, nós precisamos, sim, de valorizar, né, os trabalhadores do serviço público de conjunto, né? Agora, sim, voltando na evasão escolar, a gente sabe, né, que existem várias dificuldades, né, que fazem com que muitas crianças, né, adolescentes, abandonem as escolas, né? Isso está muito relacionado também à condição de vida das famílias, né? Que muitas vezes não tem condição de mandar as crianças para a escola, né? Uma questão muito importante que o Rafael falou aí é a questão das escolas nas áreas rurais, né? A gente sabe de crianças que saem muito cedo de casa, que passam boa parte do dia, né, na estrada, no transporte escolar, e assim, quando chegam na escola, né, já estão às vezes cansados porque acordaram muito cedo, né, e isso prejudica no desempenho dos alunos, né. E nós somos totalmente contrários a essa política de fechar escolas na zona rural, né, porque nós precisamos das famílias que vivem no campo para a produção de alimentos, nós precisamos delas. Sim. Quando a gente fecha uma escola no campo, a gente torna a vida dessas famílias ainda mais difícil, né? E a gente acaba contribuindo para o êxodo rural, porque muitas famílias tendem a deixar o campo, a vir morar na cidade, para que os seus filhos tenham oportunidade de estudar, né? E isso reflete como um todo na economia do município, né?
Porque a gente sabe que a agricultura familiar é muito importante para a produção de alimentos, né? Sim. É o que a gente está assistindo agora. Comparado a 2019, a exportação de arroz, né, o agronegócio está exportando 200% a mais. Então, o nosso país vive uma crise de produção de arroz, que é um dos elementos essenciais, básicos da nossa alimentação? Não, não vive. O que acontece é que toda a produção, aí, a grande produção de alimentos no nosso país, não é voltada para atender a população, o mercado interno. É destinada para exportação. Isso. E aí muito pouco fica para a nossa mesa. E quando a gente não garante as condições para as pessoas permanecerem no campo, principalmente o acesso à escola, o acesso à saúde, a gente faz com que a produção de alimentos destinada para o consumo interno, ela diminua muito. Então, a gente precisa de criar condições para as famílias permanecerem também no campo, né? E uma delas é o funcionamento das escolas nas comunidades rurais, né? Porque muitas vezes o que se gasta com o transporte escolar é muito maior do que o salário de um professor, né, para ir até a zona rural, para trabalhar lá, para atender as crianças próximas de casa, né? Então, a gente defende que várias escolas que foram fechadas hoje sejam reativadas, para que as crianças não tenham que se deslocar por um período grande do dia, acordar muito cedo, né, e que possam estudar perto das suas casas. Janaína, você acha que existe, porque a gente ouve muito um discurso meio, não sei, né, eu ouço muito um discurso de que é muito difícil você levar um profissional qualificado para uma área rural. Você acha, você vê essa dificuldade? Não vejo, não vejo. Não. E eu já vi muita colega, né, que eu conheço aqui da rede municipal, que são excelentes profissionais, que trabalhavam em escolas rurais e que muitas vezes foram pressionadas para poder deixar de trabalhar lá, né, com o objetivo de fechar essas escolas. Porque a professora, muitas vezes, era um dos pontos de apoio de resistência da comunidade contra o fechamento daquelas escolas. Tá. E aí, a gente tem aqui no nosso plano de carreira previstas algumas gratificações para os professores que atuam na área rural, né? Esses que precisam de ficar boa parte do dia, do seu dia para chegar até a escola, né? São formas de incentivar os professores a estarem atuando nas escolas na área rural, né? Então, certo. Isso está previsto no nosso plano de carreira. Só que, muitas vezes, a gente viu os secretários de educação coagindo os professores, né, que atuavam nessas escolas de área rural, no intuito que eles pedissem para mudar de escola, né, mudassem de lotação. Eu mesmo já vi isso acontecer. Nós tínhamos escolas aqui onde a professora tinha que permanecer na comunidade, né? Tá. E ela fez a opção de pegar o carro dela e voltar todos os dias, o que era um gasto para ela. E eu já vi secretário dizendo que tiraria essa gratificação porque ela estava indo e voltando, porque ela não estava ficando a semana inteira lá na comunidade. Mas era uma professora que cumpria o horário de trabalho dela, uma excelente profissional, que cumpria a carga horária, e que ela tinha custos com isso, ao invés dela ter vantagem, né, de se deslocar todo dia com seu carro numa estrada rural, né. Então, muitas vezes a gente observa ações do secretário de educação no intuito de forçar mesmo o fechamento dessas escolas. Certo. E até aproveitando esse gancho, até para a gente passar até para outros assuntos, a gente também viu recentemente a questão da municipalização, né, da Escola Aureliano Pimentel. E aí existe sim uma lei, né, que fala, né, que obriga que os municípios sejam responsáveis aí pelos anos iniciais do jovem, da criança. Como que você vê isso e como seria a sua gestão em relação a isso? Porque a gente ainda tem escolas estaduais aqui na cidade de São João del Rei que oferecem esses anos iniciais e, na verdade, tem que ser o município, né? A lei obriga que seja o município. Você é a favor? E como é que você vê isso? É muito boa essa sua pergunta. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, né? Que é do ano de 96. E a partir da promulgação dessa lei, passa a ser de responsabilidade dos municípios o ensino fundamental, e não só os anos iniciais, né? O 6º ao 9º aí também seria de responsabilidade do município.
Só que em nosso país nós temos aí uma cultura de se legislar e não levar em consideração a realidade, né? Não se levar em consideração a realidade dos municípios em estarem absorvendo essa demanda, né? Nós temos um problema sério de creche nessa cidade, como a gente já discutiu aqui, e uma das pessoas que estão acompanhando a live perguntou, né? Então, assim, antes da gente propor, né, da gente pegar uma demanda de uma nova escola, eu acho que a gente tem que tentar resolver os problemas que a gente tem. E a grande questão polêmica na tentativa de municipalização do Aureliano Pimentel foi principalmente o período que a gente está vivendo. Nós não sabemos quando e nem como nós vamos terminar esse ano letivo. Então, um período de muitas incertezas, né, onde a comunidade não tem oportunidade para sentar e discutir se quer ou não aderir à municipalização, porque faz parte desse processo a consulta à comunidade, né, não poderia acontecer. Nós estamos num período de pandemia e isolamento social, né? Então, assim, as famílias ficaram com muitos questionamentos, né? Como o meu filho vai terminar um ano letivo? Vai ser numa escola municipal, numa escola estadual, vai ter troca de professores, né? As atividades de ensino já estão acontecendo aí com muita dificuldade, porque causa do modelo que a gente vem adotando. Você imagina a troca, a substituição de professores nesse período. Então, assim, tanto a secretária de Educação como a superintendente, elas erraram muito a mão em propor uma municipalização nesse período, né? E do ponto de vista, né, nós temos ali no Aureliano um conjunto de professoras, que são professoras concursadas do Estado, né? Com a municipalização, elas deixariam de trabalhar naquela escola e seriam redistribuídas em outras escolas aí do município, né? Então, isso também trouxe muita ansiedade para as professoras, porque muitas trabalham em outras escolas, tem a questão de conciliar o horário de trabalho com outro cargo, tem a questão de conciliar o horário de trabalho com filho, com família, e a gente movimentar pessoal num período que não se tem uma previsão de como que a gente vai terminar esse ano letivo, isso foi muito ruim. Então, para além da questão legal, a gente tem que avaliar, né, o momento que a gente propõe e as condições do município para isso. Porque muitas vezes se cria leis, né, joga essa responsabilidade para os municípios, mas sem refletir a realidade, né? E se a gente for nesse país, né, se apegar sempre pelas questões legais e pela questão e não trabalhar com a questão do bom senso, né, eu acho que isso é muito ruim, né? Porque por mais de 350 anos se teve escravidão nesse país, e isso era permitido pela lei, né? Então, assim, as leis não são imutáveis, elas servem para regular a sociedade, e elas devem ser alteradas, né, e devem servir ao conjunto da sociedade, e não o contrário, a sociedade ter que se adequar às leis, né? Então, assim, tem gente que se discute muito a questão no campo legal, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista dos interesses sociais, da classe trabalhadora, será que essas leis são adequadas? Né? Eu entendo que a obrigação do ensino, independente da esfera, é uma de obrigação do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal. A gente não pode simplesmente empurrar uma demanda para o município, cerca de quase 500 novas matrículas, sem levar em consideração essa realidade e sem respeitar esse momento que a gente está vivendo, né, as famílias, os estudantes e os trabalhadores daquela escola. E até aproveitar agora, mudando um pouco o tema, saindo um pouco de educação, mas falando também, né, de atuação e direitos, até o Rafael Sedov, ele pergunta sobre a atuação, a aviação presidente, né? Nós todos sabemos que o transporte público em São João del Rei é um grande desafio, né? E eu queria que você falasse um pouco do seu projeto ou das suas ideias para a questão de transporte público municipal e como é que está a situação da aviação presidente, que até agora não chegou a nenhum acordo, né? Muito bom, muito oportuna essa pergunta, né? E a gente discutir esse tema aqui. Assim como a saúde, a educação e outros serviços públicos, o transporte público também é um direito do cidadão, né? A mobilidade urbana, né, é um direito de todos nós, né? E quando a gente trata da questão da aviação presidente,
a gente está tratando não só da questão dos funcionários, dos trabalhadores da aviação, presidente, que estão numa situação muito difícil nesse momento. Nós estamos tratando de um serviço público para atender a população do município de São João del Rei, né? E a aviação, presidente, ela é envolvida em muitas irregularidades nessa cidade. Desde 2013, ela não tem mais licitação vigente para operando na cidade, ela vem operando sob decreto municipal, pegando aí desde a gestão do prefeito Elvésio, né, chegando agora a gestão do prefeito Nivaldo. Há 20 meses ela não deposita fundo de garantia, ela não deposita a contribuição do INSS, né? Isso por si só já deveria fazer com que a aviação, presidente, não tivesse o direito de operar o transporte público, né? Porque essas certidões negativas que são necessárias para ela receber os repasses da prefeitura, ela está inapta, ela não podia estar operando em São João del Rei, né? Para além disso, né, a questão que envolve os trabalhadores da aviação, presidente, que muitos estão aí há 4 meses sem salário. Nós temos parte que está na suspensão do contrato de trabalho, né, em razão da pandemia, que estão recebendo a parte do governo, mas que não estão recebendo o complemento da empresa. E mais grave, mais absurda ainda, é a situação daquelas pessoas que continuam trabalhando, que não estão recebendo seus salários. Então, a aviação, presidente, ela tem 278 funcionários. Nós temos famílias que estão passando por sérias dificuldades por causa disso. E a aviação, presidente, também deve imposto para a prefeitura, né? Então, assim, uma situação muito séria e muito grave. E o que mais nos chama a atenção é a Câmara Municipal, os vereadores de conjunto, não tomarem nenhuma atitude, porque o papel deles é fiscalizar. Então, assim, a presidente está envolvida em várias irregularidades, né? E então a gente tenta entender por que isso acontece, né? Os interesses de quem nessa cidade está envolvido com os interesses do dono da aviação, presidente. Porque os ônibus não param de rodar. Há anos ela lucra nessa cidade. Então, ela tem condição, sim, de estar em dia com seus compromissos com os trabalhadores, não só o salário, mas como outros direitos também. E aí a gente ouve relatos lá de mulheres que trabalham como cobradoras, que têm 10 anos dedicados à aviação, presidente. Nessa última movimentação que a gente teve lá, eu vi relatos de muitas funcionárias que às vezes tinham 15 minutos para almoçar, que às vezes acordavam 3 horas da manhã para ir trabalhar e chegavam em casa 4 horas da tarde. Eu vi relato de pessoas que esquentavam marmita no carburador do ônibus, que tinham 15 minutos para comer, muitas vezes não dava tempo de almoçar lá no final da linha. Olha as condições de trabalho dos trabalhadores da aviação, presidente, né? Que muitas vezes não podiam ir ao banheiro porque não dava tempo, quando chegava lá no final da linha, de irem ao banheiro. Então, assim, e são pessoas que ganham salário mínimo, né? Pessoas super exploradas, né? Então, é muito importante a gente estar debatendo esse tema, para além da questão da condição de trabalho dos funcionários da aviação, presidente, que é muito séria, e também o problema para a cidade, né? A gente acredita que os dias da aviação, presidente, atuar aqui em São João estão contados por essa série de irregularidades. Se ela decretar falência na próxima semana, a cidade vai ficar sem ônibus. E é isso que a gente está tentando fazer com que os vereadores e o prefeito entendam, que é necessário, no mínimo, nesse momento, abrir um processo de licitação, né? Porque a empresa não tem mais condição. E nesse processo de licitação, a gente defende que uma das cláusulas seja que os trabalhadores hoje que estão lá sejam recontratados pela nova empresa, para que essas pessoas não fiquem desempregadas. Isso é um reativo para o momento. Mas, para além disso, a nossa candidatura defende a municipalização do transporte público. Por quê? É uma forma da gente evitar que esses problemas que estão acontecendo hoje, de atraso de salário, de não cumprir os direitos dos trabalhadores, essa precarização das condições de trabalho deles, não venha acontecer mais, né? Então, é importante que a população do nosso município, e eu acredito que ela entenda isso, e principalmente porque o nosso povo é muito sensível, né? Eu acredito que a maioria das pessoas estão entendendo o que os trabalhadores da aviação, presidente, estão passando, né? Sim. A gente tem pais lá que estão, assim, super angustiados, ameaçados de serem presos porque não pagam pensão alimentícia, né? Nós temos relato de mães lá que são chefes de família, que moram sozinhas com seus filhos e pagam aluguel e precisam do dinheiro para pagar o aluguel, ameaçada de despejo.
Então, eu tenho certeza que a população, né, principalmente quem é mãe e quem é pai, entende muito bem o que os trabalhadores da aviação presidente estão passando hoje nesse momento. Né? E as nossas candidaturas do PSTU têm um histórico de atuar aí junto aos sindicatos, né? Sim. Então, desde março, os trabalhadores da aviação presidente estão nessa situação. E não é uma situação de agora, porque há 20 meses não se deposita o fundo de garantia. Né? Essas questões aí que envolvem as condições de trabalho, isso acontece há anos aqui em São João. Então, não pode-se usar a pandemia como justificativa para a situação que o pessoal está vivendo nesse momento lá. Janaíne, essa questão do transporte público, ela, né, já aqui em São João del Rei especialmente, não é uma notícia já que, né, eu acho que eu falo que o ovo já até estourou. Agora, sim, o Ministério Público já mandou fazer licitação. A Prefeitura fica enrolando o Ministério Público fica enrolando a Prefeitura, e os dois se amam eternamente, nada acontece. Na sua percepção, existe alguma possibilidade dessa ruptura ser imediata, né? E porque assim, eu também ouvi da aviação presidente que possa ocorrer essa municipalização aqui em São João del Rei, que seria o mais, né, apropriado, digamos assim. Mas qual o impacto disso no município? Olha só, um serviço de transporte público, ele gera receitas, né? A aviação presidente, ela opera na nossa cidade para obter lucro disso, né? Então, o que ela arrecada vai além do que é necessário para custear o salário dos trabalhadores, a manutenção da empresa, né? Certo. Então, a municipalização do transporte não seria uma demanda de recursos financeiros a mais, ao contrário disso, ela geraria receita. Tá. Né? E isso que é importante. Além da gente ter a possibilidade de ter uma tarifa com preço menor, mais acessível, que atendesse, de fato, a população de São João del Rei. Porque a tarifa hoje que se cobra na ação presidente valores aí iguais a gente tem nas grandes cidades, nas capitais, né? Sim. E nossa cidade Sim. não é uma cidade grande. Então, a questão da municipalização, né, além de evitar, né, todo esse problema que a gente está vivendo com o transporte público nessa cidade, né, ela geraria receita para o município, né? Então, não é a princípio, tem que sim se fazer um investimento, mas ela, por si só, ela se sustenta e, além disso, ainda gera receita para o município, né? Então, é necessário que, no mínimo, a Câmara, diante desse impasse entre o Ministério Público e a Prefeitura, que se chame uma audiência pública para discutir um modelo de transporte público na nossa cidade e que envolva a população nessa discussão. Porque só a hora que a população de São João del Rei der um basta, né, para a aviação presidente, né, por toda essa situação, são linhas que não atendem, de fato, a necessidade dos usuários. Como eu falei, os trabalhadores, às vezes, estão submetidos a condições de trabalho desumanas, né? Igual eu te falei, de não ter a possibilidade de ir ao banheiro, de um horário de almoço, de sentar, de fazer a sua refeição, de ter que esquentar a sua marmita num carburador de ônibus, gente. Isso é muito sério, isso é muito grave. Né? Então, vai chegar um momento que a população vai ter que tomar alguma atitude, né? Porque se a gente deixar para as autoridades do município, né, a gente não está vendo nenhum esforço para solucionar, né? Nessa última mobilização que teve lá no período da manhã de ontem, né, o gerente da empresa foi aparecer lá quase 10 horas da manhã. Será que ele estava interessado em resolver o problema do ônibus na cidade, que os ônibus não estavam circulando? Né? Apareceu algum vereador para poder conversar, para poder negociar, mediar o processo? Não. O que a empresa fez? O funcionário que é responsável pela escala, que estava vindo cá conversar com o pessoal que estava lá mobilizado. O que a gente entende que é uma falta de respeito total, porque o funcionário responsável pela escala, ele não tem autonomia para negociar com os trabalhadores, né? Teria que ser o gerente ou o dono da empresa, né? Então, eles não... os donos da empresa, da aviação presidente, não estão interessados em resolver o problema de São João del Rei. Eles sabem que eles não vão poder continuar aqui nos próximos períodos. Então, assim, eles estão numa situação confortável até, né? E o que a gente entende é que a aviação presidente vai dar um calote na cidade, vai dar um calote nos seus trabalhadores, deixando de pagar os salários que já estão aí acumulados e atrasados,
A gente sabe que para ela funcionar, ela precisa de fornecedores, né? Corre-se o risco dela sair daqui devendo esses fornecedores e deixar a cidade sem transporte. E aí vai ser um problema que vai envolver todo mundo. Né? E por isso que a gente tem insistido muito nessa questão. Janaíne, até para a gente mudar também de assunto, porque senão o nosso tempo vai estourar, mas eu achei pertinente você falar essa questão do transporte público da cidade. Eu queria muito que você trouxesse, numa próxima oportunidade, um projeto do que vocês pensam para a cidade em termos de mobilidade urbana, mas eu queria também falar de outros assuntos, até para a gente trabalhar aí todas as vertentes. Água e esgoto, São João del Rei, DAMAI. Você vê também como uma questão, você vê como uma instituição autônoma ou você vê como uma instituição parceira aí de público-privado? Como é que você vê isso? A gente defende que o DAMAI continue sendo uma autarquia municipal. Alguns serviços, saúde, educação, transporte, água, não devem ser serviços oferecidos à população com o objetivo de se buscar lucro. Ele tem o objetivo de ser acessível e ser de qualidade. Assim como o transporte público, a distribuição de água e a captação de esgoto também gera receita. Né? Muitas vezes o que a gente tem é pessoas que estão gerindo serviços que não estão preparados, mal qualificados, né? Ou não tem interesse que o sistema funcione de fato. Né? Eu me lembro que quando o Elvésio estava na prefeitura, a prefeitura recebeu 43 milhões de recursos para o saneamento básico, né? E, como eu te falei, a nossa população ela participa muito pouco das decisões políticas. Na questão de prestação de contas, a gente tem pouco acesso, né? A gente não sabe como que esse dinheiro foi investido, né? E São João tem um problema muito grave, que é a falta de planejamento. Essa cidade não tem planejamento. Né? Um dia a gente vê faixa de pedestre pintada, no outro dia o povo está jogando asfalto em cima. Então, é uma falta de planejamento muito grande, que faz com que muito recurso da prefeitura vai pelo ralo. Né? E muitas vezes cuida-se do asfaltamento das ruas, porque isso não é pavimentação, não tem captação de água de chuva, né? Não tem, falando de acessibilidade, as calçadas não recebem manutenção. Então, a gente vê um asfalto de péssima qualidade que é jogado, né, que vem a primeira chuva, leva embora, e que as ruas em São João del Rei continuam cheias de buraco. E milhões são gastos com esse serviço na cidade. Nós fizemos um estudo, hoje o que a prefeitura gasta com serviços terceirizados, né, é muito maior do que ela gasta com os professores na rede municipal. Né? E aí, o que está envolvido nessa questão dos serviços terceirizados? A coleta de lixo, a manutenção das ruas, né, a distribuição desse asfalto que é feita aí. Então, pensa-se muito naquilo que as pessoas veem, né, mas não cuida do que está no solo, no subsolo, né, que é a rede de água, que é a rede de esgoto. São João del Rei não tem um problema de falta de água. Nós temos um problema de rede de abastecimento. Aqui não falta água. A água tem. Só que a gente tem uma rede de distribuição muito precária, muito antiga. E outro grande problema do DAMAI é a tarifa. É uma tarifa que socialmente é injusta. Igual eu moro sozinha, né? E assim como muitas pessoas que moram nos bairros mais afastados, que têm um poder aquisitivo menor, pagam a mesma tarifa que as pessoas que moram no centro, que têm casas grandes, que têm piscinas, né? Nos bairros periféricos falta água, na região central não falta. Então, assim, o DAMAI é um problema muito sério que a gente tem hoje na cidade. A gente vê vários bairros sofrendo com a falta de água, e é muito importante que a população entenda que não é falta de água, é problema de distribuição. E a gente vê um sucateamento do DAMAI muito grande, né? Seja com mais pessoal, qualificação, equipamento de proteção individual, que muita gente a gente vê os trabalhadores sem proteção. Não tem. Né? Não tem proteção individual, né? Então, assim, é um serviço que gera arrecadação para a prefeitura. Né? Então, assim, e muitas vezes, maldosamente, né, quem está na administração pública tenta sucatear esse serviço, tenta mostrar para a população
que eles têm que ser privatizados, e é o que é muito importante a gente falar, tudo que é privado, o objetivo é ter lucro. Se para o DAMAI, que é uma autarquia municipal, eu pago um determinado valor, quando for uma empresa privada, ela vai me cobrar mais, porque ela vai lucrar em cima daquele serviço, né? Então, nós precisamos de investir no DAMAI, nós precisamos de melhorar, né, a rede de distribuição de água em São João, né, e a gente tem que ser verdadeiro e dar nome às pessoas, né, o prefeito Nivaldo é o 4º mandato aqui na nossa cidade, então ele teve tempo para cuidar de muita coisa aqui. Então, se a gente tem problemas hoje na saúde, na educação, né, no saneamento básico, deve-se à gestão dele também, né, igual, como eu te falei, uma falta de planejamento. Uma pessoa que esteve há 4 mandatos à frente da prefeitura da cidade teria condição de planejar e executar muita coisa aqui, né? E aplicar os recursos de forma que a gente não jogasse, né, pelo ralo aí milhões e milhões que são jogados com asfalto, né? Janaíne, queria que você falasse um pouquinho também sobre turismo e cultura em São João del Rei. Opa, bom também, hein? É inegável, né, o patrimônio histórico e cultural que a gente tem na nossa cidade, né? Uhum. E aí, ele é muito pouco explorado, ele recebe pouco investimento. E, assim, seria um setor estratégico para geração de emprego, para valorização da cultura local. E aí, menos de 2%, né, dos 20 mil empregos, postos de emprego que são gerados nessa cidade, estão vinculados a esses setores, né? Então, a gente pode dizer que São João del Rei, a cidade tem uma vocação, não pode dizer que natural, porque foi construída aí ao longo de séculos de história, mas tem todo um potencial para ser explorada essa questão cultural, né, a questão do turismo. A gente vê Tiradentes, que é uma cidade menor, aproveitar muito, muito melhor essa questão, né? Uhum. E a gente vê que São João del Rei poderia explorar isso muito mais, né, pelo patrimônio que a gente tem aqui, pelo conjunto arquitetônico que a gente tem na nossa cidade, pela cultura local, né, não se investe na valorização da cultura popular, né, que a gente tem aí expressões nas comunidades, nos bairros, né, de culturas populares que são aí seculares na cidade e que não recebem investimento da prefeitura. O que atrairia mais... Oi? Você só ouve... Não, perdão de cortar, a gente só ouve falar em turismo religioso, né? Todo mundo fala turismo religioso, mas tem muita coisa interessante na cidade. Sim, o turismo religioso ele é importante, né? E ele atrai, você vê aí a Semana Santa de São João del Rei, como que é rica, né? Os tapetes que são pintados aqui em Corpus Christi, vem gente de vários lugares do país, do mundo, para poder ver isso aqui em São João del Rei. Então, o turismo religioso, ele é importante, sim, mas a gente também tem um turismo com essa característica de exploração, né, do patrimônio histórico mesmo da nossa cidade, e assim, a gente percebe que é pouco valorizado a cultura popular dessa cidade, que é muito rica. E você então, como, né, pré-candidata ou prefeita, você investiria mais na cultura popular? Sim, investiria. Né? E também no turismo para a geração de emprego? Para a geração de emprego, né? Nós temos aí grupos de congadas que têm uma tradição muito grande. Na comunidade do Caquende, nós temos uma festa popular lá que é muito bem organizada pela comunidade e recebe muito pouco incentivo, né? E que no período que ela é realizada, ela movimenta toda a economia da localidade, né? Então, é muito importante o investimento, né? Explorar esse potencial para o turismo cultural, histórico, religioso da nossa cidade e pensar na geração de empregos, né? Você tem a geração de empregos diretos e indiretos com isso tudo, né? Com isso, o setor aí de hotelaria, de restaurantes seriam beneficiados, né? Se a gente investe também na cultura popular, né? Os artistas que são ligados a esses setores também são diretamente, né, beneficiados com isso. E é um setor que tem sofrido muito durante esse período de pandemia, né? Sim. Estão aí sem ter a possibilidade de trabalhar. Verdade. Foi até a pergunta de uma pessoa bem lá no início da nossa entrevista, mas eu já perdi aqui, mas eu acho que você já respondeu sobre isso. Janaíne, ainda falando um pouco de economia,
A cidade de São João del Rei, além do turismo, né, que a gente tem aí uma certa ociosidade, digamos assim, a gente também verifica que a gente vê cidades vizinhas crescendo muito, gerando mais empregos, né? E São João del Rei ainda está naquela fase que acha que é só comércio. Como é que o PSTU, como é que vocês vislumbram aí um crescimento econômico para a cidade, além do turismo? Certo. Uma das questões que o PSTU defende é um plano de obras públicas, né? Exatamente com esse objetivo de gerar empregos na cidade, né? Quando a gente fala em construção de escola, quando a gente fala na questão do saneamento básico, do transporte público, né? É com o objetivo também de gerar emprego, de melhorar a qualidade de serviço para a população, né? E de o município produzir receitas, né? A princípio, seria necessário investimento, mas a médio, né, prazo aí, isso traria um retorno para o município, né? E isso tem que ser feito, né? Além do setor de comércio, existem setores que são importantes para a economia de São João del Rei, que é o setor aí da siderurgia e metalurgia, né? Nós temos empresas aqui que exportam para vários lugares do mundo, né? E que, principalmente nesse período de pandemia, né, que produzem materiais que estão ligados aí à área, à produção de equipamentos hospitalares, utensílios, estão produzindo em larga escala nesse período. Então, assim, o setor do comércio é importante, sim, para a economia de São João, ele é. Mas o setor de ligas aí da metalurgia, o setor de educação também é muito importante, e aí a gente pega a questão do ensino superior, por a gente ter um Instituto Federal, a universidade aqui, eles contribuem muito para a economia do município, né? A média salarial aí dos setores da universidade, a média de recursos, contribuem muito para a renda da cidade, né? Então, assim, nós temos, olha, a São João del Rei não vive uma situação ruim, não. Ele está entre os 10 municípios que mais exportam produtos. Tem uma balança comercial muito equilibrada. Ele exporta muito mais do que importa, né? Então, assim, a economia de São João, ela não está baseada somente a geração de empregos no comércio. Nós temos o setor da metalurgia, nós temos o turismo, nós temos o setor de serviços, né, a educação, a saúde, né? Então, assim, nós podemos dizer que a economia de São João del Rei não é frágil e ela é diversificada, né? E a arrecadação do nosso município também não é uma arrecadação ruim, se comparar a municípios do mesmo porte, né? Como eu falei, a prefeitura fechou o ano de 2019 com um superávit de 11 milhões de reais. Isso não é pouca coisa para o município do tamanho de São João del Rei, o que possibilitaria aí muito investimento na cidade, né? Se todos os anos manter essa média de superávit, isso dá a possibilidade de se investir em transporte público, de saneamento, né, no turismo. Então, o que a cidade precisa de um planejamento para isso. E, principalmente, envolver, né, a população, a classe trabalhadora nisso, através dos conselhos populares, onde a gente possa definir o que é prioridade. Nós estamos com um superávit de 11 milhões. E aí, população? Através dos conselhos populares que vão ser eleitos nos bairros, locais de trabalho, onde que a gente vai investir esse dinheiro? Nós vamos construir escolas? Vai gerar emprego, plano de obras públicas. Nós vamos melhorar a rede de abastecimento e captação de esgoto? Vai gerar emprego, né? E, como eu falei, quase um quarto de tudo que a prefeitura arrecada, ela vai para o setor terceirizado, que é a terceirização de serviço, onde as condições de trabalho e a média salarial dos trabalhadores, a média salarial é pequena e as condições de trabalho muito precárias, né? Se esses trabalhadores fossem ligados ao serviço público, além da estabilidade que a gente já disse aqui no início da live, que é muito importante, as condições de trabalho, né, as médias salariais poderiam ser melhores. Em contrapartida, o serviço seria mais acessível para a população. Se hoje o transporte público fosse municipal, a gente não pagaria essa tarifa desse valor que a gente paga hoje.
Sim. E, Janaíne, até agora, até para a gente finalizar, quase finalizar o nosso papo, queria que você falasse um pouco sobre saúde em São João del Rei, né? Um outro serviço Olha, importantíssimo. outro tema importante, né? Sim. E o que é importante a gente dizer? Todas as candidaturas, assim como a candidatura do PSTU, vão dizer que precisa de melhorar a saúde, vão dizer que precisa de melhorar a educação, né? Isso geralmente é mote de campanha de todos os candidatos, né? Os serviços públicos, saúde, mas é importante a gente ver quais são os esforços que as pessoas têm feito para isso, né? Como eu disse, o nosso país é um país rico, a 8ª economia do mundo. 38% de tudo que o nosso país arrecada e através dos impostos, e a gente paga imposto quando a gente compra um pacote de arroz, a gente paga imposto quando compra um pacote de feijão. Tudo isso é para pagamento dos juros da dívida pública. Que é uma dívida, assim, que vem... os juros é pagos, a dívida não deixa de crescer, é uma bola de neve, né? E a gente já pagou muito por isso. Né? E os 20 bilionários desse país são todos ligados ao setor de bancos. São os banqueiros, os mais ricos desse país. Então, a gente trabalha para poder fazer com que essas pessoas enriqueçam cada vez mais, né? Então, todo esse dinheiro que é destinado para o pagamento dos juros da dívida pública não poderia acontecer dessa forma. Né? A nossa população não tem acesso à saúde, à educação. A gente passou por uma reforma da Previdência, então direitos estão sendo retirados, as condições de sobrevivência do nosso povo estão sendo precarizadas cada dia mais para se manter o privilégio dos banqueiros nesse país. E eu vou dizer que seguramente são os maiores parasitas que a gente tem. Eles não geram emprego, eles produzem nenhum bem de interesse, né, da população e enriquece. Se você pegar aí pessoas do Grupo Votorantim, Itaú e vários outros bancos, né? Então, o PSTU defende a suspensão do pagamento da dívida pública. Ou, no mínimo, uma auditoria, que vai verificar que essa dívida já foi paga há muito tempo. Aí a gente teria mais recursos para a saúde, a gente teria mais recursos para a educação e outras áreas. Né? A questão do emprego no nosso país. Nas últimas 2 décadas, o Brasil se desindustrializou. A gente passou a cada vez exportar produtos primários aí da agricultura, do agronegócio. Desde 96, esses setores são isentos de imposto. Né? Por isso que o arroz vai chegar muito mais barato fora do Brasil do que para o povo brasileiro, porque para exportar não tem imposto, mas para o nosso povo comer tem imposto sobre isso. Então, além da questão dos juros da dívida pública, as riquezas desse país estão concentradas na mão de poucos. Então, nós não vamos conseguir dar condições de vida digna para o nosso povo enquanto as riquezas produzidas pela classe trabalhadora foram divididas dessa forma. Enquanto aí 20 famílias, né, ficam com 50% e o resto do povo brasileiro com os outros 50%. Durante a pandemia, as 42 famílias mais ricas aumentaram o seu patrimônio em 27% durante a pandemia. 34 bilhões de dólares, de março até junho. Esse valor foi maior do que o valor que foi pago com auxílio emergencial. Então, nosso país produz riqueza, nosso país... O que tem aqui são as prioridades, né? A quem a produção de riqueza nesse país serve, e não é a classe trabalhadora. Então, nós não vamos ter melhor condição de saúde, educação, enquanto o bolo for dividido dessa forma. É por isso que a gente propõe, que não dá mais para continuar vivendo nesse sistema que é baseado na exploração, no acúmulo de riquezas por um número pequeno de pessoas, e a classe trabalhadora é responsável por produzir tudo isso, né? Se a gente não fortalecer a indústria nacional, se a gente continuar meramente exportando gêneros primários, nós não vamos gerar emprego nesse país. Então, a coisa é muito mais ampla do que só aqui no município, né? Mas, voltando à questão da saúde de São João del Rei, a saúde aqui é privada, né? E a saúde não deveria ser uma mercadoria. Né? As 2 instituições de saúde que a gente tem aqui, o hospital e a Santa Casa, são instituição privada. Nós vamos bater lá na porta dos 2 para buscar um atendimento, a gente não consegue. Né? Durante esse período de pandemia, quantas pessoas a gente viu que ficaram lá na UPA precisando de atendimento nas 2 instituições e que não conseguiam uma transferência. Né? E aí a gente, mais uma vez, tem que dar nome, né, aos políticos da nossa cidade.
O Aécio Neves teve um outdoor aí, agradecendo ele pelos recursos, né, para a saúde, né? O doutor Frederico publicizou aí que trouxe cerca de 9 milhões para a saúde em São João del Rei, né? E aí é muito importante para a gente dizer, gente, esse dinheiro foi utilizado na rede pública de saúde de São João del Rei, nos postos, no hospital municipal? Não. Eles foram para dentro da Santa Casa, para dentro do hospital, para os cofres das duas instituições, para melhorar a estrutura dos dois. Só que o conjunto da classe trabalhadora de São João del Rei, a população de maneira geral, não tem acesso. Se a gente não tiver dinheiro para pagar, a gente não é atendido. Então, a gente tem que dizer que esses políticos que dizem que estão trabalhando pela saúde, pela educação, que às vezes divulgam que estão trazendo recursos, esses recursos não estão a serviço do povo de São João del Rei e região. Eles estão concentrados nas mãos dos acionistas, dos médicos, que são donos dessas instituições, né? E que não permite que a situação da saúde em São João del Rei melhore, porque isso favorece a eles, né? Então, é recurso público sendo transferido para o setor privado para melhorar a estrutura, para que eles continuem explorando de maneira privada a saúde, que é um direito de todos, mas que, na prática, muitas pessoas morrem sem atendimento aqui em São João. Então, a questão da saúde é muito grave, né? E é muito mais do que uma questão de investimento, é uma questão de interesses envolvidos, interesses econômicos, né? Que tem uma classe médica nessa cidade, que forma um cartel, para a gente ser educado, para não dizer outra palavra, cartel, que usa a política, né? Mafiosos mesmo. Manter o seu monopólio de exploração do que é essencial para a sobrevivência das pessoas. Exatamente, concordo com você plenamente. Janaína, até para a gente finalizar, já estamos... Nossa, passa muito rápido, né? E quando o assunto é bom, parece que mais rápido ainda. Queria que, assim, a gente tem muita coisa ainda para se falar, eu quero muito ouvir ainda as suas propostas, quero te convidar você para voltar conosco, para falar um pouco mais desses projetos, mas eu queria, primeiro te parabenizar, porque você é uma mulher, né, por ser uma mulher, na área da política é muito difícil, né, e eu acho que esse país precisa muito de mulheres na política. Hoje eu estava até vendo que tem um partido que chama Partido... nossa, fugiu. Só sei que é Partido da Mulher, né? Partido não sei o que da Mulher, cujo candidato é homem, sabe? Então, depois eu te mando esse link. Então, assim, eu quero primeiro te parabenizar, porque por ser uma mulher, trabalhar na política, trabalhar num sindicato é muito difícil, né? Você tem que ter muita disposição e recebe muitos nãos, então parabéns por isso. Eu quero que muitas mulheres enchem o nosso Congresso, o nosso legislativo, os nossos executivos, porque de fato vai fazer diferença. E segundo, também quero te parabenizar aí por essa luta, né, na área de direitos, que infelizmente, quando no início eu te perguntei por que nós, né, a população trabalhadora diminuiu, na verdade, a gente parou de brigar pelos direitos, né? Então, paramos de brigar pelos direitos. Então, quero te parabenizar por isso também e queria deixar aí você à vontade para falar, para passar sua última mensagem, né, antes de te agradecer. Adriano, a vida da mulher é difícil, não só no sindicato, na política. A vida e a condição das mulheres, ela é difícil na nossa sociedade, né? Nós vivemos num país muito machista. O nosso país é o 5º a nível mundial em violência contra a mulher, né? E essa é uma das questões que a gente quer aprofundar nos próximos debates, né? A ausência de creche, a falta de preparo dos serviços públicos para atender as mulheres vítimas de violência, né? O apoio e assistência que elas deveriam receber. Em São João não tem uma casa de passagem, uma casa de abrigo, né? Não tem nenhuma estrutura que é preparada para acolher, né? E para dar suporte para as mulheres, né? Uhum. Nós temos mais dificuldade, né? Em conseguir um trabalho, porque normalmente as vagas são destinadas aos homens, né? As mulheres, quando têm filho, têm muita dificuldade de conseguir
continuar trabalhando, né? São as mulheres que são assediadas dentro dos transportes públicos lotados, né? Nos locais de trabalho. Então, a condição de vida da mulher, ela é muito difícil. A gente tem mulher aí que é muito guerreira e muito batalhadora, né? E eu sempre ouço o seguinte, que nós somos 51% da população, né? Somos 51% da classe trabalhadora e somos mães da outra metade, né? Então, assim, a mulher, ela tem um papel fundamental, né, na sociedade, né? E não só esse papel reprodutivo, né? Nós queremos ocupar, né, espaço nos locais de trabalho, na política, porque quem busca mais o sistema de saúde, né, o SUS, os usuários são mulheres, seja para cuidar da própria saúde ou para cuidar da saúde da família, dos filhos, que o papel de cuidar na nossa sociedade, em grande parte, ele é delegado à mulher, né? Então, a gente vê homens, né, geralmente homens de classes favorecidas, que pensam uma sociedade, né, que a grande maioria são mulheres, e mulheres pobres, né? Uhum. E é muito contraditório, né? São os homens que pensam o sistema de saúde, que retiram direitos da saúde, que retiram investimento na saúde e na educação, né? E não tem as mulheres para pensar isso. Mas não basta ser só mulher, né, para atuar na política, né, em favor das mulheres da classe trabalhadora, né? Eu acho que tem que ser mulheres que têm um vínculo com a classe trabalhadora, mulheres da classe trabalhadora, porque é muito diferente eu ser uma mulher rica, branca, de classe média, que não usa o transporte público, que não tenha que sair de madrugada de casa, né, para poder trabalhar, ou que chegue tarde, que esteja exposta à violência. Há muitos lugares onde o transporte público nem sequer chegam, né, mulheres que percorrem ruas que são mal iluminadas. Então, é muito diferente eu ser uma mulher negra da periferia, uma mulher pobre, do que ser uma mulher de classe média que tem acesso à saúde privada, que não tenha que enfrentar o transporte público. Então, muito mais do que mulheres na política, nós queremos mulheres que representam a nossa classe, que é a maioria nesse país. Né? Nós queremos mulheres negras, nós queremos mulheres de periferia, mulheres da classe trabalhadora, que sintam e sofram na pele o problema que a grande maioria de nós vivemos, porque só quando a gente sente na pele é que a gente tem sensibilidade para lidar com essas coisas. Então, nós queremos, sim, as mulheres na política, mas principalmente as mulheres pobres, a classe trabalhadora, as mulheres negras, as mulheres indígenas. Janaíne, para finalizar, qual seria a sua marca, né, a sua marca registrada, caso você venha aí a ser uma futura, quem sabe, prefeita aí de São João del Rei? Qual o legado que você gostaria de deixar para a cidade? Olha, eu gostaria que 4 setores nessa cidade funcionassem melhor do que funcionam hoje. Educação, saúde, transporte público e saneamento básico, né? Porque é o que está diretamente ligada também à questão do emprego, né? Diretamente ligada às necessidades da classe trabalhadora. O nosso povo sobrevive com muito pouco, né? O que os pais, as mães, né, as famílias querem deixar para os filhos? Que eles tenham educação. O que você tem um filho? Quando você tem um filho, qual é o seu maior medo? De chegar na rede pública de saúde e não conseguir um pediatra para o seu filho ser atendido? Qual que é o maior medo da classe trabalhadora brasileira, né? Não só aqui em São João del Rei. O desemprego, né? Que é ter o direito de dar o sustento à sua família negado. Né? As pessoas precisam de utilizar o transporte público para chegar nos locais de trabalho, para estudar. E boa parte das pessoas, às vezes, não usam porque a média salarial não permite que pague essas tarifas de ônibus que são praticadas hoje na cidade. Então, assim, é um investimento no serviço público, né, para que o conjunto da população do município de São João del Rei possa ter essas condições de vida melhoradas. E lembrando que São João del Rei é uma pequena estrutura nesse sistema que a gente vive, né? A gente teria que mudar em escala nacional e mundial, né, essa estrutura que a gente vive. Nossa, Janaíne, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela nossa. Nós é que agradecemos a oportunidade. E eu quero te pedir para você ficar na linha só um minutinho, só para eu finalizar aqui com os internautas, só para eu continuar a falar um negócio com você. E quero agradecer a participação de todo mundo. Janaíne, tem muita gente elogiando, depois você dá uma lida nas mensagens.
Tem até algumas perguntas também que não deu tempo de fazer todas. Peço desculpas aí aos nossos internautas e agradecer a todos mais uma vez pela participação, convidar a todos para a próxima semana, que teremos mais 2 entrevistados, e está chegando outubro, então a gente vai começar aí a falar bastante de projetos dos candidatos, e a Janaínes com certeza será uma delas, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite. E até mais.